Olá, tudo bem com vocês? Se você está aqui, certamente é porque você quer saber todas as novidades da novela Quando Me Apaixono, flagras, notícias e spoiler. Então já se inscreve no canal e aproveita que já está aqui e deixa o seu like. Vamos conferir o que vem por aí? Veja agora a cena do próximo capítulo de Quando Me Apaixono, que está imperdível. Vocês acham que Regina e Renata deveriam saber logo que elas são mãe e filhas? Ou vocês acham que deixando mais para o final dá mais emoção? Deixem sua opinião e se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve, deixa seu like e vamos nos acompanhar. Então, após as cenas pesadas do capítulo anterior, temos outras visões dos beijos apaixonados de Renata e Jerônimo. Matilde chega também, enquanto tenta trazer alguns cobertores para Jerônimo, que não está nada bem. Ela não parecia satisfeita com nada. Renata fica atordoada e não consegue entender Jerônimo. Ela pergunta o que ele está fazendo, se ele ainda está dentro ou fora, mas ela não consegue descobrir se ele a ama ou não, e isso a machuca muito. Matilde encontra Regina trazendo sopa para Jerônimo. Ela conta que eles estavam se beijando, o que deixa Regina toda animada. E Augusto ouve Regina dizer que tê-la por perto ajudará a Jerônimo a ficar saudável. Roberta ainda está no hospital, parecendo doente e muito pálida, quando Josefina chega para dizer a ela que ela está indo ao banco para pegar dinheiro, porque ela não pode pagar com cartão de crédito, porque vai deixar um rastro de papel e ninguém pode saber que ela estava no hospital. Roberta diz claro, e quando Josefina está saindo, Roberta diz a ela que suas mentiras vão cair todas elas. Ela parece um pouco assustadora, indo até Roberta, e pergunta se ela está criticando ou culpando ela. Roberta diz que às vezes dá medo, que poderia fazer isso com a própria filha. Josefina sorri e tenta acariciar Roberta, que se contorce rejeitando o beijo da mãe. Lembrando que este capítulo pode sofrer alterações. E voltando para a fazenda, Renata pega a comida que Regina trouxe para Jerônimo. Regina então dá uma olhada em Jerônimo e diz que ele está melhor e que Renato o ajudou muito. Sua temperatura baixou e ele está recuperando a cor. Renata parece bem satisfeita. Renata tenta explicar por que fez o que fez e por que está usando suas ovas. Mas Regina interrompe e diz que ela não precisa justificar porque é esposa e fez a coisa certa. Aí ela diz que deve estar com frio e que ela deveria pegar algumas roupas. Renata explica que ela precisa que Augusto mande suas malas. Regina interrompe e diz que, embora as coisas tenham sido difíceis, Jerônimo a ama, realmente a ama. Ela corre e a leva perto e pede que suas coisas sejam enviadas. Regina diz a um Jerônimo adormecido que seu amor triunfará. Augusto não está feliz com ela voltando para a Bonita. Ele pergunta se ela vai ficar e ela diz que sim. Ele diz que ela deveria partir para o casamento da irmã. Ela diz que sim, amanhã ela vai embora. Então diz que não entende por que ela está ficando. Ela diz que é porque Jerônimo está doente e ela não pode ir embora com ele neste estado. Ele diz que sim, porque ele vai usar isso como um motivo para mantê-la ao seu lado. Renata diz a ele que enquanto estiver com Jerônimo em perigo, ela permanecerá em A Bonita. O investigador se encontra com uma mulher ligada a Josefina e pergunta sobre ela e suas duas filhas. Ela fica mais do que feliz em contar o que sabe sobre Josefina. Ela parece não gostar muito dela. Ela concorda em encontrá-lo amanhã para um café. A mãe de Inês e Dona Cata estão conversando. Inês pergunta sobre Regina e ela diz que está bem e que Antônio e Gonzalo estão a protegendo. Inês diz que a esposa de Gonzalo estava no hospital e passa a dizer que pessoal, ela é muito má. Ela não consegue entender agora porque Gonzalo está apaixonado por Regina e que ela poderia ter uma vida bem maravilhosa com ele. Carlos está ajudando Matilde a montar um lugar para as pessoas atingidas pela enchente. Ele não consegue convencê-la de que eles percebem um ao outro que está cuidando dele porque gosta dela. Ela diz a ele que ele fez o que faria por qualquer um. Ele argumenta e diz que ela gosta dele e ele diz a ela que ele está vivo e bem.
Regina está alimentando Jerônimo e deixando-o saber que ele está melhorando graças a Renata e seus beijos. Aparentemente, ele não se lembra dos beijos dela. Ele pergunta se Renata está aqui e ela conta a ele que sim, e ele diz que precisam conversar. E ele pede para não falar nada para ela, que precisa vir dele toda a verdade. Manuela traz comida para Renata. Ela se oferece para pendurar a roupa e a pergunta se vai ficar, e ela diz que não sabe. Então Manuela dá a ela a sábia mulher mais velha que fala sobre seu coração. É o que é importante, que ela precisa ouvir seu coração e não tomar a decisão de jejuar, e que amar, amor verdadeiro, é tudo o que importa. Lázaro e a menina sobressalente estão ajudando no abrigo. Ele parece um pouco amigável e Matilde não parece gostar nada disso. Dr. Álvaro está bebendo em um escritório inundado. Augusto entra, pega o frasco e joga irritado. Augusto acabou de pedir para ele e até Jerônimo, e talvez ele pudesse acabar com seu irmão, assim como fez com Rafael. Regina diz a Renata que Jerônimo está melhor, que ele está descansando e isso o ajudará a se recuperar. Renata pergunta se eles são próximos e Regina diz que ele é como um filho adotivo, mas que mesmo assim ela quer encontrar sua filha verdadeira e que ela vai sempre procurar por ela para que ela possa compartilhar todo o amor que tem dentro de si. Renata comenta que é uma ótima mãe e tenta explicar que sua mãe é muito dura e fria, e é neste momento que ela comenta com Renata que sua mãe a odeia. Dr. Álvaro está tentando chegar até Jerônimo, mas Carlos, Lázaro e Matilde não estão conseguindo deixá-lo. Eles o escoltam para fora de casa, após acusá-lo de matar Rafael. Renata está lá e pergunta o que está acontecendo e todos desviam o olhar e tentam não aparecer que sabem de alguma coisa. E neste mesmo capítulo, Gonzalo se preocupa com Matias. Diz que Matias ainda está muito apaixonado por Renata. Honório agradece por demitir Branca imediatamente. Gonzalo diz a ele que estão sendo bobos, que não devem se separar por causa dessa bobagem com o César e das fotos, e pede a Gonzalo para ficar de fora e ajudar e não atrapalhar com o reencontro. Branca está saindo com sua caixa de coisas, mas seu parceiro no crime desliza para dentro do elevador, literalmente, e diz a ela que a ajudará. Regina e Renata conversam e ela pergunta se Jerônimo se casou com ela para se vingar de Rafael. E Regina está presa porque Renata não está desistindo de perguntá-la. Então Renata pergunta se ela sabia disso, sim ou não. E Regina diz que sim. Mas ele estava dividido entre o amor e o ódio por você, ou pela bonita. Renata neste momento explode com ela, sobre saber que eles eram irmãos, se aproximando do pai e o tempo todo sabendo o que Jerônimo fazia. Ela diz a ela que não acredita em nada do que ela diz. Ezequiel sai com Alzira e Karina esperando por ele. Ele parece muito triste e elas perguntam o que Augusto disse a ele e olha para baixo. E eles ficam chateados por ele não ter dito nada. Mas eles vão descobrir outra coisa, então ele sorri e ri. Eles percebem e ela estava brincando e diz que sim. Abraços ao redor e eles ficam todos felizes. Regina implora a Renata por sua vida e pela vida de sua filha, que ela nunca quis magoá-la ou mentir de nenhuma forma para ela. Renata diz que pensava que ela era um tipo diferente de pessoa, que era diferente de uma mãe em movimento, mas para permitir essa mentira, Regina jura que seu amor por ela é mais forte do que qualquer outra coisa. Então ela diz a Regina que ela poderia ter evitado sua dor, mas sem problemas. Ela sabe que eles são pessoas como diferentes e então a compara com sua mãe. Aí neste momento, agora Augusto e o Dr. Álvaro não conseguiu passar por Carlos para chegar a Jerônimo e fazer o seu trabalho. O doutor explica que ninguém confia nele e Augusto grita que ele precisa separar Renata e Jerônimo e que o doutor é a melhor estar a bordo. Matilde está cozinhando com Manuela. Elas conversam sobre Regina e Renata e Matilde diz que Renata é uma mentirosa. Manuela manda ela ajudar na cozinha. Enquanto isso, Lázaro entra e eles discutem sobre Karina ficar com Augusto. E Manuela pergunta se é uma boa ideia. Matilde começa a falar sobre como é bonito Augusto e Lázaro fica bravo e diz que ela precisa cuidar de sua própria vida.
Matilde diz: está bem. É a sua vida, eu só quero você que esteja feliz. Ele diz a ela que ela deve se preocupar com alguém que se preocupe com sua própria vida. Karina está jantando com Alzira, Ezequiel e o filho deles. Ela diz que Álvaro promete a lua e as estrelas, mas não cumpre suas promessas. Mas Renata mostrou a ela que ela tem que fazer suas próprias escolhas, ou seja, sua própria felicidade. Ela quer sua vida anterior de volta. Alzira fala para ela que Álvaro é um idiota e que eles não deveriam ficar juntos. Ela está triste por não ser mãe e por não poder adotar um bebê. Então Ezequiel diz a Karina que eles estão esperando e todos, exceto Alzira, fica feliz. Renata está chorando por Jerônimo e Regina e está chateada por ela ter sido tão carinhosa com ela e prestativa no casamento, e ela sabia o tempo todo sobre a vingança de Jerônimo. Então Regina bate na porta para implorar seu perdão, depois passar a dizer a ela que Jerônimo está cheio de mentiras e que sua mãe é quem lhe contou todas as coisas ruins sobre ela. Renata fica histérica e jura que pode, não acredite, porque seria a pior coisa imaginável, o que é impossível para sua mãe fazer isso. Ela diz a Regina para deixá-la em paz. De volta ao quarto de Roberta no hospital, o médico está dizendo a Roberta e Josefina que elas não podem dar alta até a manhã seguinte. Josefina diz ao doutor que é inaceitável, já que ela tem um casamento amanhã. Ela pergunta a Roberta se ela está se sentindo mal. Roberta diz entre os dentes cerrados que está se sentindo bem. Josefina diz ao doutor que está bem e dá instruções para cuidar dela em casa. Argumenta o doutor que ela não está bem e não deve ir para casa. O doutor sai bufando e Roberta diz que não está se sentindo bem. Josefina promete que depois do casamento e quando estiver em lua de mel, ela se sentirá bem melhor. Roberta procede que finalmente está vendo quem sua mãe realmente é, e quando grita para a enfermeira tirá-los de lá, agora, as coisas não saem bem. Matias e Gonzalo estão tomando café da manhã, conversando sobre a vinda de Renata ao México para o casamento. Gonzalo diz a ele que quer contar a Renata a verdade sobre o bebê que é de Jerônimo. Matias não quer, mas Gonzalo diz que ela é forte e aguenta. Matias acha que não é Gonzalo e diz que está dentro, mãos dadas por Deus o que acontecer e seguir em frente. Renata abraça e fala com seu cavalo sobre sua nova vida ser uma mentira. Ela quer justiça por tudo que lhe causou dor e problemas. Neste momento, Regina conversa com Jerônimo. Ele pergunta por Renata e Regina diz a ele que voltou para o quarto dela porque ela ficou muito chateada com o que ouviu. Ele diz para ela ir procurá-la. Eles precisam conversar. Ela diz que vai mandar Matilde ou Manuela, já que Renata não quer falar com ela. E neste mesmo capítulo, a Adriana está inspecionando Constância e perguntando aos amigos de César sobre ele, e observa Constância entrar na casa com César. Renata está culpando Regina por tudo, parece um pouco exagero, e depois de tudo que sua mãe fez com ela, é um exagero que ela puxou isso. Ela foi contra o casamento o tempo todo, alguém está em negação. Enquanto isso, Augusto está avançando lentamente em direção ao vilão totalmente desenvolvido, e Renata ainda pensa que ele é um herói. Porém, sabemos que Jerônimo é quem provocou tudo isso por não acreditar em Renata. Então essas são as cenas dos próximos capítulos. Não se esquece, se inscreve em nosso canal, continue aqui, deixa seu like. Muitíssimo obrigada por assistir nossos vídeos. Se tiver alguma curiosidade ou quer ver alguma coisa nova aqui no canal, deixe seu comentário logo abaixo.